Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos começar então a nossa nona aula, né, de cálculo 2, onde agora a gente vai começar a estudar um assunto bastante diferente de tudo aquilo que a gente vinha vendo até o momento, tá? Então até o momento a gente vinha estudando basicamente integrais, né? Então a gente estudou aí questão de integrais indefinidas, né, o conceito de primitiva de uma função. Depois a gente estudou as integrais definidas, né, que eram as integrais de Riemann. E aí depois disso 1 milhão de técnicas para aprender a integrar certas funções. Então a gente viu aí mudança de variáveis, integração por partes, substituição trigonométrica, né? Integração de funções racionais por expansão em frações parciais, etc. E algumas outras técnicas. Então a gente, basicamente, em termos de integral, e depois, né, a gente viu aplicações disso tudo, tanto para o cálculo de áreas de regiões do plano, quanto para o cálculo de volumes de regiões espaciais, tá certo? No R3. Então, basicamente, assim, essa parte de integral a gente cumpriu aí a ementa, né, aquilo que o curso propõe, e eu diria que a gente gastou um tempo significativo e bem aproveitado no que diz respeito a isso, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai para a segunda parte do curso, que é justamente uma parte que a gente chama de sequências e séries, tá certo? Onde a gente vai estudar sequências numéricas e também vai estudar séries numéricas. Bom, isso daí, pessoal, é uma coisa muito importante, porque quando vocês forem estudar determinadas coisas aí mais para frente em matemática, por exemplo, quando vocês forem fazer uma disciplina de análise na reta, vocês verão novamente esse conceito de sequências de maneira bem mais aprofundada do que aquilo que a gente vai ver aqui, tá certo? E também esse conceito de séries. Então a gente vai ver, basicamente a gente vai revisitar tudo que a gente vai ver nessa disciplina, porém de um ponto de vista muito mais rigoroso, quando vocês forem estudar um curso de análise real, tá certo? Então é bastante importante vocês, digamos assim, se dedicarem bastante e procurar entender bem o conceito, tanto de sequência quanto de séries, porque depois, se vocês não tiverem feito isso, quando vocês chegarem lá no curso de análise na reta, sem dúvida o professor vai ter problema para poder passar o conteúdo para vocês e vocês vão ter ainda mais problema para conseguir compreender, porque aí tudo já vai ser visto de um ponto de vista mais rigoroso, tá certo? Mais, digamos assim, mais elaborado, tá? Mais refinado. Então é bastante importante vocês prestarem bastante atenção. E além disso, por exemplo, essa parte de sequências numéricas, né? Quando vocês forem estudar aí no curso de espaços métricos, vocês novamente verão esse conceito, só que agora sequências de pontos em um espaço métrico genérico. Mas como vocês vão ver lá, boa parte das demonstrações são bastante parecidas com algumas que a gente vai ver aqui, tá certo? Então eu diria que talvez seja a primeira oportunidade que vocês têm de estudar um conceito absolutamente fundamental na matemática, que é o conceito de sequências. E eu aconselho que vocês aproveitem bem essa oportunidade, porque certamente fará falta se vocês não o fizerem. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Vamos trabalhar então com sequências numéricas, né? Tudo aqui que a gente vai ver vai ser na reta real. Professor, que livro vai usar para esse conteúdo? Isso, então beleza, a sua pergunta é boa. Para esse conteúdo aqui, a gente vai usar o capítulo 4 do livro do Guidorizi mesmo, tá? Desculpa, não é o capítulo 4, é o volume 4 da coleção do Guidorizi, certo? Então, esse mesmo livro que vocês estavam usando o volume 1, né, do Guidorizi. Aí depois nos cursos de cálculo 3, cálculo 4, vocês vão ver os volumes 2 e 3. E agora a gente pula direto para o volume 4, tá certo? Então, o volume 4 do livro do Guidorizi. Quem quiser ver pelo livro do Stuart ou pelo livro do Stuart e me fugiu o nome. Do Thomas, por exemplo, você vai procurar o volume 2 do curso de cálculo, tá certo? Cálculo volume 2. Aí lá também vai ter essa parte de sequências e séries. Mas aqui a gente vai basicamente seguir o volume 4 do Guidorizi, ok? Muito bem. Bom, então o que acontece, pessoal? A primeira coisa aqui, o primeiro conceito fundamental que a gente precisa estudar é o conceito de sequências. Então a gente vai ver o que é uma sequência de números reais, ok? Bom, quando a gente fala em sequências, eu tenho certeza que todo mundo aqui já tem uma ideia intuitiva, básica, assim, relativamente sólida do que vem a ser uma sequência. Quando a gente fala numa sequência, a gente pensa no quê? Em uma lista infinita de algo. Certo? Se for de números reais, se for uma sequência numérica, é uma lista infinita de números reais.
E quando você tem uma sequência, de maneira, digamos assim, intuitiva, a gente já pressupõe que a ordem na qual um elemento apareça na sequência, isso conta, isso influi, tá certo? E basicamente é isso mesmo, uma sequência, tá? Então quando a gente pensa numa sequência em R, basicamente a gente está pensando em uma lista infinita e ordenada de números reais, ok? O que a gente costuma denotar por assim, a gente usa essa notação de parênteses, né? A1, A2, A3, A-N e assim por diante. Então esse daqui é o primeiro elemento da sequência, esse daqui é o segundo elemento da sequência, esse daqui é o terceiro, esse daqui é o n-ésimo e isso daqui continua. Tudo bem? Agora, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar mesmo do ponto de vista matemático com esse objeto, cuja definição não está errada, tá certo? Essa definição está correta, a gente deve procurar enxergá-lo de uma outra forma. Por quê? Porque isso ajuda na hora da definição de outros conceitos relacionados às sequências. Ok? Então, digamos assim que, de maneira rigorosa, o que é uma sequência, de fato, é o quê? É uma função, tá certo? Que sai dos naturais e chega na reta, ok? Ou seja, uma função A que sai de N e chega em R, aonde a única dificuldade que a gente tem, de fato, para enxergar uma sequência como sendo uma função que sai de N e chega em R, é pura e simplesmente a notação que muda. Mas uma vez que a gente aprende a reconhecer olhando para uma lista desse tipo, a função que deu origem a ela, e olhando para uma função, a lista a qual ela dará origem, a gente vai perceber que basicamente a gente está olhando para o mesmo objeto, tá certo? E basicamente são apenas duas formas diferentes de você denotar a mesma coisa. Então, o que é uma sequência de números reais? Ok? Uma sequência de números reais, de fato, não é nada mais que não seja uma função de n em R. Ok? Aonde, na notação que a notação que a gente costuma usar, na notação usual, né, dessa lista aqui, a gente costuma denotar a n-ésima, a imagem do número natural n pela função A que define a sequência como sendo a n. Tudo bem? Então deixa eu de fato assim deixar isso aqui um pouco mais claro, tá? Porque eu sei que da primeira vez que a gente vê que a definição de uma sequência de números reais nada mais é do que uma função de n e r, de maneira geral o pessoal costuma ter um pouco de dificuldade, ok? Pois bem, é o seguinte, então imagina que você tenha uma função, tá certo? A de n em r. Bom, então eu sei que isso daqui é uma função que vai pegar um número natural n e vai levar na imagem desse número n pela função a o que a gente costuma denotar por a subíndice n. Tudo bem? Então, uma maneira genérica da gente denotar, uma outra maneira, na verdade, da gente denotar esse objeto aqui, que é essa função, é exatamente dessa forma aqui, ó, a subíndice n para n pertencente aos naturais. Ok? E ainda, uma outra forma da gente denotar essa mesma coisa é através de uma lista ordenada, aonde o primeiro elemento da lista vai ser exatamente a imagem do primeiro número natural, que é o número 1, pela função a, que é justamente o a1. Na segunda posição da lista vai figurar a imagem do número natural 2 pela função a. Na terceira posição da lista vai figurar a imagem do número natural 3 pela função a e assim por diante. De maneira geral, na n-ésima entrada dessa lista vai figurar a imagem do número natural n pela função a. Tudo bem? Então, a partir de agora, pessoal, quando a gente escrever, por exemplo, uma função de n em R, o que é isso daqui? Isso daqui é uma sequência em R e a gente pode denotá-la pelo menos de outras duas formas. Ou a gente pode denotar como sendo a subíndice n para n natural, tá certo? Ou então a gente pode denotá-la através de uma lista aonde na primeira entrada a gente coloca a imagem de 1 pela função a, na segunda a imagem de 2, na n-ésima a imagem de n e assim por diante, tá certo? Lembrando que isso aqui também a gente pode denotar por a subíndice 1, porque a gente define a subíndice n como sendo exatamente a imagem de n pela função a 2, a n e assim por diante, ok? Então perceba, pessoal, como é que, por definição, uma sequência é uma lista infinita. Então, por exemplo, isso daqui, olha, 1, 2, 1.
Isso daqui não é uma sequência de números reais. Por que isso daqui não é uma sequência de números reais? Porque isso daqui não é uma função dos naturais na reta. Tá certo? Aqui você está simbolizando a imagem de 1 pela função por uma certa função, isso daqui é a imagem de 2 por uma certa função, isso daqui é a imagem de 3 por essa mesma função, mas você não está associando aos outros números naturais a alguma coisa. Então isso daqui, na verdade, é uma função que sai do conjunto que é formado por 1, 2, 3 e chega na reta. E esse conjunto aqui é diferente dos números naturais. Então isso daqui não é uma sequência de números reais. Isso daqui é uma trêsupla, isso aqui é uma terna de números reais. É algo diferente. Tudo bem, pessoal? Então vocês percebam que, na verdade, uma sequência de números reais é uma coisa que generaliza o conceito de n-upla de números reais. Tá certo? Quando você tem uma n-upla de números reais, você tem o quê? Você tem uma lista que contém exatamente n números reais, não é isso? A1, A2 até a n. Ora, o que está por trás dessa n-upla é o quê? É uma função A que associa, que sai do conjunto 1, 2, 3 até n, chega na reta, pega um certo k, que é um número natural aqui dentro desse entre 1 e n, e leva em A subíndice k. Ok? Então, perceba como é que a definição de uma n-upla de números reais e de uma sequência é algo muito parecido. Basicamente o que muda é pura e simplesmente o domínio. Enquanto que uma n-upla de números reais é uma função definida do conjunto de índices de 1 até n chegando na reta, uma sequência de números reais é uma função que sai de n e chega em r. Tá certo? Mas é muito parecido. Ok? Bom, vejamos agora aqui alguns exemplos, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar a deixar um pouco mais claro esse conceito de sequência, tá? Então, por exemplo, olha, essa sequência aqui, olha, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0 e assim por diante, isso daqui é uma sequência de números reais. Aonde essa sequência, veja, então vamos lá, para isso de fato ser uma sequência, isso daqui tem que dar origem a uma função dos naturais na reta, ok? Então, se a gente denotar por A função a qual essa sequência vai dar origem, então é óbvio que isso daqui vai ser a imagem de 1 pela função A, isso aqui vai ser a imagem de 2, isso aqui a imagem de 3, a imagem de 4 e assim por diante, ok? Então, de maneira geral, perceba que a função A que dá origem a essa sequência é a função A que sai de n e chega em R, aonde se a gente denotar por se a gente denotar por A subíndice n a imagem de n pela função A, então a n vai ser igual a menos 1 se o n for ímpar e 0 se o n for par. Porque perceba que nas entradas ímpares, que é na primeira, na terceira, na quinta, na sétima, que está aqui no meio desses 3 pontinhos, na nona e assim por diante, todos elas são iguais a menos 1, tá certo? Enquanto que nas entradas pares, que são a segunda, a quarta, a sexta e assim por diante, todas elas são iguais a 0. Então essa função aqui, isso daqui define uma função de NR. Veja pessoal, para isso daqui definir uma função de NR, você tem que saber o que essa função faz com cada um dos números reais. E a cada número real, ela precisa associar e a cada número natural, ela precisa associar um único número real, certo? Pois bem, essa expressão, ela define uma função, porque você sabe o que fazer com cada número natural, porque dado um número natural, ou ele é par ou ele é ímpar. Se ele for ímpar, você associa o número menos 1 a ele, se ele for par, você associa o número 0 a ele, tá certo? Então, isso daqui de fato define uma função cuja notação, se você quiser denotar em termos de uma lista, é essa daqui que vai ser a expressão dessa sequência aqui. Tá legal, pessoal? Um outro exemplo. Essa sequência aqui, olha, eu já adianto para vocês, pessoal, que de maneira geral, a notação que a gente vai usar para denotar uma sequência é essa daqui, certo? Ou seja, a notação genérica que a gente vai usar é essa daqui, ó. A subíndice n para n natural. De maneira geral, é através de expressões como essa que a gente vai conhecer a sequência, ok? Então, pois bem, essa sequência aqui, 1 sobre n para n natural, aqui eu já tenho todas as informações que me permitem saber tanto a lista infinita e ordenada a qual ela dá origem, que basicamente é pura e simplesmente uma outra notação para a mesma coisa,
assim como para a função mesmo que dá origem a essa sequência. Beleza? Perceba que, ora, para eu saber quem que é a lista a qual essa sequência vai dar origem, basta eu ir atribuindo os valores de n desde 1 até infinito. Então, por exemplo, para n igual a 1, 1 sobre n vai ficar quanto? 1 sobre 1, que é 1, está aqui. Para n igual a 2, 1 sobre n vai ser igual a quê? 1 sobre 2. Para n igual a 3, 1/3. E assim por diante para um n genérico. 1 sobre n. E assim por diante. Ok? Então, isso daqui também é uma sequência, tá? E percebam, pessoal, como é que essa sequência ela tá apresentando uma característica particular, uma característica peculiar. Perceba como é que essa daqui, pessoal, conforme o n está crescendo, o valor de AN, ele parece que está se aproximando de alguma coisa, concorda ou não? Isso aqui não está convergindo para zero, isso aqui não está se aproximando de zero conforme o n cresce. Perceba que quanto maior é o n, menor vai ser 1 sobre n, e mais próximo de zero ele vai ficando. Tá certo? Então essa sequência aqui, ela apresenta um comportamento que daqui a pouco a gente vai conseguir, digamos assim, quantificar em uma definição, que é a definição de sequências convergentes, que basicamente é o grande objeto de estudo aqui enquanto a gente estiver estudando as sequências numéricas. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, conforme eu falei para vocês, né, então, de maneira geral, né, uma forma muito útil da gente definir as sequências é através de expressões que mostram como que o seu enésimo termo é. Ok? Ressalto para vocês, pessoal, que essa não é a única forma de você apresentar uma sequência. Tudo bem? Mas ela é uma forma bastante usada, tá? Então, às vezes a gente conhece uma sequência olhando para uma fórmula que define o seu enésimo termo. Então, esse daqui mesmo era um exemplo onde isso acontecia. Aqui a fórmula que define o A subíndice n é o quê? 1 sobre n. Ok? Agora vejamos aqui outros exemplos. Por exemplo, essa daqui, olha. Essa sequência n dividido por n mais 1 para n natural. Então isso daqui é uma função A que sai de n e chega em R, que pega um número natural genérico n e leva em A subíndice n, que a gente define como sendo n sobre n mais 1. Como é que eu sei a que lista que essa sequência dá origem? Vou atribuindo os valores de n e eu vou percebendo isso. Quando n for igual a 1, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Quando n for igual a 2, isso aqui vai ficar 2 sobre 3. Quando n for igual a 3, isso aqui vai ficar 3 sobre 4. E assim por diante. Ok? Outro exemplo. Detalhe, tá? Perceba como é que n dividido por n mais 1, ou seja, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, n sobre n mais 1. Isso aqui está se aproximando de 1. Porque conforme o n cresce, você vai dividindo o inteiro em cada vez mais partes e você vai pegando tudo, exceto uma dessas partes. Tá certo? Porque você pega todas, exceto uma. Porque se embaixo você dividiu em n mais uma e você pegou n, você só deixou de pegar uma. Só que essa que você deixou de pegar, ela vai sendo cada vez menos representativa porque conforme o n cresce, você vai dividindo o inteiro em mais partes. E, portanto, 1 sobre n vai ficando cada vez menor, não é isso? Então perceba como é que isso aqui, de fato, a diferença disso para 1 está tendendo a zero, ok? Então realmente essa sequência parece que está convergindo para 1. E isso daí é uma coisa interessante, conforme eu já falei para vocês. Enquanto que, por exemplo, essa sequência aqui, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, essa daqui aparentemente não está convergindo para lugar nenhum, ela não está se aproximando de nada, porque ela fica se aproximando. Ela sempre vai alternando entre menos 1 e 0, então ela não vai se aproximando de nada, né? Ok? Outro exemplo aqui, pessoal. Cosseno de nπ sobre 6 quando n pertence aos naturais. Então veja bem, aqui, novamente, isso daqui é uma função que dá origem a uma sequência que aqui a gente está denotando essa sequência através dessa forma, mas se alguém por um acaso quiser, digamos assim, ter uma visão mais concreta da sequência, né? Ou seja, olhando mesmo para a lista, basta você ir atribuindo os valores de n. Então, quando n for 1, isso daqui vai ficar π sobre 6, cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Quando n for igual a 2, isso aqui vai ficar cosseno de π sobre 3, que é meio. Quando n for igual a 3, isso daqui vai ficar cosseno de π sobre 2, que é 0, e assim por diante. Depois vai ficar cosseno
de 4π sobre 6, que é menos meio, né? Cosseno de 5π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 2, e assim por diante. Então perceba, pessoal, como é que, por exemplo, se eu tivesse passado para vocês, no comecinho, essa sequência e mostrado apenas essa expressão aqui, eu tenho certeza que não seria fácil vocês conseguirem adivinhar, entre aspas, de que essa daqui que é uma expressão que deu origem a essa sequência. Ou seja, essa daqui que é a fórmula geral do termo, a fórmula do termo geral dessa sequência. De maneira geral, isso não é assim tão simples da gente perceber. Tudo bem, pessoal? Por isso que é sempre bacana quando você conhece a sequência através da sua fórmula geral, porque dela você deduz facilmente a lista a qual ela dá origem. Agora, a recíproca nem sempre é verdadeira. Tudo bem? Às vezes, quando você só olha para a lista, é difícil você visualizar qual que é a fórmula que deu origem para ela, se é que essa fórmula pode ser expressa através de funções conhecidas, porque isso também nem sempre acontece. É a mesma coisa, pessoal. A gente, quando faz um curso de cálculo, a gente está acostumado a pensar que toda e qualquer função que vocês vão encontrar por aí no mundo, vocês sempre vão conseguir encontrar uma expressão, né, de x, de tal forma que f de x, quando você sempre vai conseguir encontrar uma expressão de tal forma que de tal forma que você consiga exprimir de maneira, através de funções conhecidas, né, funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas hiperbólicas e assim por diante, e as respectivas inversas dessas daí, né? Parece que toda e qualquer função que vocês vão encontrar para o resto da vida, vocês sempre vão conseguir encontrar uma expressão que de fato, de tal forma que o gráfico dessa curva coincida exatamente com aquilo que vocês têm. Isso daí é muito longe de ser verdadeiro, tá certo? De maneira geral, nas aplicações, quando você olha para uma função, você não está olhando para uma função, você está olhando para um conjunto de pontos que foram obtidos através de observações empíricas, né? E aí depois o que o pessoal tenta fazer é criar métodos numéricos para você tentar aproximar uma curva que seja o mais próxima possível desse conjunto de pontos, e onde essa curva seja dada por uma expressão que você conheça, né? Então você pode, por exemplo, tentar interpolar aqui um polinômio, né? E aí é por isso que é tão importante vocês prestarem bastante atenção e aproveitarem bem o curso de cálculo numérico, porque é lá que vocês vão ter contato com esse tipo de método. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma aqui, quando você tem contato digamos assim, no mundo real com uma sequência, é através de uma lista que vai conter os dados que você colheu, e na minoria absoluta das vezes você vai conseguir encontrar uma expressão que encaixe perfeitamente nesse conjunto de dados. Vai ser assim uma coisa muito difícil. A probabilidade é quase nula disso acontecer. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Tá legal. Vamos agora aqui para um outro exemplo. Então esse outro exemplo aqui é o quê? Esse outro exemplo é bastante interessante, tá? E quando a gente for estudar o conceito de séries, vocês vão entender o porquê. Aqui é uma sequência, pessoal, é a sequência S subíndice n para n natural, onde esse Sn ele tem uma expressão particular. Perceba que o Sn ele é a soma dos n primeiros termos de uma certa sequência, digamos assim. Perceba que esse Sn aqui é o quê? É o somatório de 1 sobre i, quando i vai de 1 até n. Ok? Então perceba que se você chamar de, digamos assim, A subíndice n, né? Se você olhar para essa sequência aqui, ó, que é a sequência 1 sobre n, para n natural, vamos usar até outra letra aqui, tá? Vou colocar como sendo i, a letra aqui na qual eu estou indexando a minha sequência. Pode ser qualquer letra, tá? A letra não importa. É a mesma coisa de quando você está considerando uma função. Não importa quem que é incógnita. Você pode usar o símbolo que você quiser, contanto que você deixe claro quem que é. Tudo bem? Aqui, no caso, se você olhar para essa sequência aqui, ou seja, para aquela lista, né? 1, meio, 1 terço, 1 quarto, e assim por diante, 1 sobre n, e assim por diante. Esse Sn corresponde à soma dos n primeiros termos dessa sequência aqui. Se você soma tudo isso, você obtém o AN. Ok? Por quê? Perceba que Sn é o quê? O somatório para i indo de 1 até n de 1 sobre i.
Ou seja, isso aqui vai ser 1 quando o i for 1, isso aqui é 1. Quando o i for 2 vai ser meio, quando o i for 3 vai ser 1/3, até quando o i for igual a n, onde você está considerando 1 sobre n. Você pega e soma tudo, e isso dá justamente o Sn. Então perceba como é que o Sn ele é uma sequência construído a partir de uma outra sequência. Você tem primeiro a sequência AN, que é essa sequência aqui, e aí através dela você considera essa sequência Sn, que é o que a gente chama de sequência das somas parciais associados a essa sequência aqui, que é a sequência N, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, a gente vai fazer agora um exemplo despretensioso, que vocês a princípio é simplesmente uma continha curiosa aí que a gente vai fazer, e depois quando a gente for estudar as séries, vocês vão entender o porquê que é que eu estou fazendo essa conta aqui, tá certo? Principalmente quando a gente for estudar as séries geométricas, tá? Então olha só. Imagina que Sn seja essa sequência aqui, olha. Sn seja uma sequência cujo termo geral é Sn, que vai ser o quê? Somatório, quando k vai de 0 até n, de t elevado a k. Onde t é um número diferente de 0 e diferente de 1 também. Qualquer número diferente de 0 é diferente de 1. O que o exercício está pedindo? O exemplo, no que a gente está se propondo a fazer? A gente está se propondo a provar que Sn é igual a 1 menos t elevado a n mais 1, onde t é a base dessas potências aqui, dividido por 1 menos t, tá certo? Então, o Sn vai ser o quê? 1 menos t elevado a n mais 1, dividido por 1 menos t, ok? Bom, como é que a gente prova essa igualdade aqui? Ou seja, basicamente o que a gente está fazendo, pessoal, é exprimir de maneira mais simples quem que é o Sn como função de t. Porque a princípio a gente sabe que o Sn é o quê? A soma de t elevado a 0, que vai ser 1, mais t ao quadrado, mais t ao cubo, até t elevado a n. Tá certo? Então você tem aí n mais 1 potências de t, desde 0 até a n-ésima. Ora, o que a gente está querendo provar é que o Sn se escreve dessa maneira aqui, que é muito mais simples, né, de você analisar. Perceba que antes você tinha uma soma com n mais 1 parcelas, enquanto que aqui você simplesmente tem um quociente, tá certo? De 1 menos t elevado a n mais 1, dividido por 1 menos t. Então é muito mais fácil você enxergar como que o Sn depende de t através dessa expressão do que através dessa expressão. Tudo bem? Eu diria que nesse momento isso é uma boa motivação para a gente fazer essa conta e realmente ver que isso aqui está acontecendo. Bom, como é que a gente prova que esse Sn, escrito dessa forma, de fato é igual a essa expressão aqui? Vamos lá. Bom, perceba uma coisa, o Sn, conforme eu falei para vocês, vai ser o quê? T elevado a 0, que é 1, t elevado a 0, mais t elevado a 1, mais t elevado ao quadrado, até t elevado a n. Você pega e soma tudo. Bom, se Sn é igual a isso, então se eu multiplicar essa igualdade aqui por t ambos os lados, a igualdade se mantém, certo? Então isso significa que t vezes Sn vai ser igual a t vezes 1, que é t, mais t vezes t, que é t ao quadrado, t mais t vezes t ao quadrado, que é t ao cubo, que aqui não está escrito, mas ele está aqui, mais, quando você estava aqui com t elevado a n menos 1, que é a parcela anterior a essa, t elevado a n menos 1 vezes t vai dar t elevado a n, e, por fim, mais t elevado a n vezes t vai ser t elevado a n mais 1. Tudo bem? Então, t vezes Sn é essa soma aqui. Então, essa expressão aqui a gente vai chamar de 2. Essa expressão aqui, essa igualdade, a gente chama de 1. Ora, e já que isso é igual a isso, e também isso é igual a isso, então isso menos isso é a mesma coisa que isso menos isso. Concorda ou não? Óbvio que sim. Então, se você subtrair 2 de 1, na verdade não é no caminho inverso, né? É assim, já que isso é igual a isso e isso é igual a isso, então isso menos isso é a mesma coisa que isso menos isso tudo aqui. Por isso que a gente fala, subtraindo 2 de 1 a gente obtém. Então vamos lá. Do lado esquerdo vai ficar o quê? Sn menos t vezes Sn. O que a gente fez aqui? Tirou Sn em evidência, ficou 1 menos Tn. Desculpa, 1 menos t. Está aqui.
Sn, que multiplica 1 menos t. Agora a gente fez o seguinte, vai ficar esse menos esse. Olha só, pessoal, então vai ficar 1 menos t mais t menos t ao quadrado mais t ao quadrado menos t ao cubo e assim por diante, tá certo? Mais t elevado a n menos 1 menos t elevado a n, que está aparecendo aqui, mais t elevado a n menos t elevado a n mais 1, e aí acabou. Ok? Então, todos os caras a gente colocou. Eu escrevi todos esses aqui. Então, aqui, 1, t, t ao quadrado, t ao cubo, t elevado a n, que é o último desses. E eu escrevi menos cada um desses. Menos t ao quadrado, menos t ao cubo, que estava por aqui, e aí, por fim, menos t elevado a n mais 1. Ok? Bom, quando a gente escreve tudo isso, pessoal, a gente percebe que o t, você está subtraindo e somando ele, t ao quadrado está subtraindo e somando, o t elevado a n você está subtraindo e somando. Com todos acontece isso, exceto com o número 1, que você somou, mas não subtraiu, e com o t elevado a n menos 1, que você subtraiu, mas você não somou. Então, essa expressão, isso menos isso, vai ser igual a 1 menos t elevado a n mais 1. Ok? Bom, o que acontece? Você sabe, você está supondo que o t é diferente de 1. Isso daí é uma hipótese lá no comecinho do exemplo, tá certo? Perceba que a gente está supondo que t é diferente de 1. Como t é diferente de 1, então isso daqui é diferente de 0. Se isso é diferente de 0, você pode passar esse cara para cá dividindo. O que na verdade o que você está fazendo é multiplicando ambos os lados da igualdade pelo número real 1 sobre 1 menos t, tá certo? Quando você passa esse cara para o lado de cá dividindo, então isso vai ficar Sn igual 1 menos t elevado a n mais 1 dividido por 1 menos t, que era justamente o que a gente queria provar. Tudo bem, pessoal? Então aqui, digamos assim, que é simplesmente um exercício aí algébrico, tá bom? De você manipular um pouquinho essa expressão e chegar a essa conclusão, mas isso daqui vai ser extremamente útil para a gente quando a gente for estudar as séries numéricas, tá certo? Muito bem, pessoal, então vamos ver agora aqui uma outra sequência, que é a chamada sequência de Fibonacci. Essa sequência, pessoal, ela é muito bacana, muito interessante. Essa sequência, ela apresenta, existem diversos fenômenos da natureza, pessoal, que eles são, digamos assim, que nos padrões que acontecem, essa sequência ela está presente. Quem que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci, pessoal, ela não é definida através de uma expressão, através de uma função, através de uma expressão que a cada n mostre para a gente de maneira explícita quem que é o AN, tá certo? Você pode definir, a sequência de Fibonacci ela é uma das sequências que elas são definidas através de algo que a gente chama, a definição dela é uma definição recursiva, ou seja, você mostra quem que é alguns termos e depois, conhecendo quem que é o anterior ou alguns anteriores, você define quem que é o seguinte, tá certo? Isso daí é muito usado em computação, né, quando o pessoal está definindo sequências aí recursivamente, bastante utilizado, né? E no caso particular da sequência de Fibonacci, ela é definida da seguinte forma. É uma sequência xn para n natural, né, uma sequência numérica, onde o primeiro termo é o número 1, o segundo termo é o número 1 também, e depois, se você conhecer o n-2ésimo e o n-1ésimo, o n-ésimo termo vai ser a soma deles, para n maior ou igual do que 3. O que isso significa, pessoal? Isso significa que assim, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1. Quem que vai ser o 3, o terceiro termo? Ora, o terceiro termo, quando n for 3, ele vai ser igual a x 3 menos 2, que é 1, mais x 3 menos 2, 3 menos 1, que é 2. Então o x3 é o quê? É o x1 mais x2. Então a soma desse com esse dá o terceiro. Tá certo? Então 1 mais 1 igual a 2. Depois, o quarto é quem? A soma do segundo com o terceiro. 1 mais 2 igual a 3. O primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quinto é quem? É a soma do terceiro com o quarto. 2 mais 3 é igual a 5. O sexto é a soma do quarto e do quinto. 3 mais 5 igual a 8. 5 mais 8 igual a 13. 8 mais 13 igual a 21. 13 mais 21 igual a 34. E assim por diante. Ok? Então essa daqui que é a sequência de Fibonacci. Beleza?
Então, essa sequência, ela foi, se vocês olharem, né, para, digamos assim, para a história dela, né, ela foi, digamos assim, definida, né, por um matemático italiano, Fibonacci, exatamente, não sei exatamente quando, sinceramente eu não sei. E eu sei que me parece, né, pelo que eu já andei lendo, ela foi primeiramente definida para modelar a reprodução de coelhos. E depois até percebeu que não era assim tão precisa, mesmo para você ver quantos coelhos você tinha em cada geração, né? Quando você tem a primeira geração, aí dá cria, aquelas crias vão dar origem a uma terceira geração, aquelas crias vai dar origem a uma quarta geração e assim por diante. Então, ela parece que não é tão precisa para descrever isso, mas de fato depois percebeu-se que ela está presente em muitos padrões da natureza e aconselho vocês a procurarem aí no YouTube material sobre isso, que é farto lá, tá certo? Muito bem, pessoal, então a gente viu aqui uma série de exemplos de sequências, tá certo? Bom, independentemente da forma como a gente define uma sequência, seja através de uma lista infinita e ordenada, seja através de uma função, né, dos naturais na reta, seja através de uma expressão que a defina, ou seja de uma maneira recursiva, independentemente da forma como a gente tenha contato com essa sequência, de todas essas formas, todas elas são formas, digamos assim, analíticas, né? Porque você tem contato com a sequência ou conhecendo uma função, ou então conhecendo uma lista, tá certo? Ou então de maneira recursiva. Mas é uma forma pouco visual, digamos assim, ok? Então, da mesma forma que os gráficos nos ajudam a compreender o comportamento de funções da reta na reta, você também pode plotar as sequências, sendo elas nada mais do que funções dos naturais em R, você também pode plotar o gráfico dessas funções, tá certo? Que são as sequências. E os gráficos dessas sequências vão, obviamente, viver em N cartesiano R, que você pode enxergar dentro de R cartesiano R, ok? Então, de maneira geral, pessoal, quando você plota uma sequência, quando você define uma sequência, você pode criar um gráfico de pontos que vai justamente de tal forma que quando você for, você marca exatamente como uma função, né? Então, quer dizer, você marca o ponto da forma N A de N no plano cartesiano e você vai obter com isso a imagem, né? Quer dizer, aquele ponto que vai representar justamente quem que é a imagem do número natural n pela função a que define a sequência. Então aqui no caso, por exemplo, se a gente for plotar num gráfico a sequência 1 sobre n para n natural, associado ao número 1 você tem o número 1, claro que aqui não está na escala, né? Associado ao número 2 você vai ter meio, então por isso que você marca meio aqui no eixo y. Associado ao número 3 você vai ter 1/3, associado ao número 4 você vai ter 1/4. Então no caso a sequência em si é essa sucessão de pontos aqui, esse conjunto de pontos que nós estamos marcando aqui, certo? Isso daqui que é o gráfico dessa sequência. E é bastante importante, é claro que o gráfico não prova nada, né? Ele pura e simplesmente mostra pra gente, é uma ferramenta para você conseguir, assim, ter uma, digamos assim, um feeling se a sequência está ou não convergindo para alguém, né? Na verdade, ele mais nos orienta na hora de fazer certas demonstrações. E é claro que quando você quer explicitar, quando você quer mostrar um conjunto de dados, você plotar isso graficamente sempre ajuda na compreensão do conjunto de dados como um todo, né? Então aqui, por exemplo, se a gente for plotar a sequência n dividido por n mais 1 para n natural, quando n for 1, você vai marcar justamente o número meio, quando n for 2, você vai marcar 2/3, quando n for 3, você vai marcar 3/4, e portanto esse conjunto de pontos, ele forma justamente, ele representa essa sequência aqui. Tá certo? E aí, pessoal, perceba como é que nesse exemplo aqui, conforme o n está crescendo, a impressão que a gente tem é que o 1 sobre n, pelo menos a altura dos pontos aqui, eles estão convergindo para zero, né? Não dá para perceber que esses pontos estão ficando cada vez mais baixos, e é óbvio que eles jamais vão ultrapassar o eixo x, haja vista que 1 sobre n jamais vai ser um número negativo. Então a impressão que a gente tem é que 1 sobre n está se aproximando de zero quando n vai para infinito, ok? Assim como nesse segundo exemplo aqui, n dividido por n mais 1, aparentemente está se aproximando do número 1 quando o n está tendendo para infinito. Visualmente aqui é o que a gente está percebendo. Se a gente fosse plotar mais valores de n, esses valores ficariam cada vez mais próximos dessa reta aqui, que é a reta y igual a 1. Tá certo, pessoal?
Então isso daí, de fato, nos motiva a dar uma definição, que é justamente a definição de limite de uma sequência, ok? Que, embora não seja exatamente igual àquela definição de limites de funções que vocês estudaram, é algo muito parecido. E eu tenho certeza que para quem viu lá no curso de Cálculo 1 e compreendeu corretamente o conceito de limites de sequências, não terá dificuldade em compreender o conceito de limites de... Quem compreendeu bem o conceito de limites de funções, principalmente quando você estava com limites no infinito, ou seja, limite de f de x quando x tende para mais infinito, quem compreendeu bem aquilo, eu tenho certeza que não vai ter nenhum tipo de dificuldade para compreender o conceito de limites de sequências, ok? Então, como que a gente, por exemplo, num caso assim, quando uma sequência xn ela está se aproximando de um certo número L, quando n vai crescendo muito, como que a gente expressa matematicamente, quantitativamente, em termos de épsilons e n zeros, né? Aqui a gente não vai usar a letra delta, a gente vai usar n0, porque n para a gente é a nossa variável aqui da nossa função, né? Como que a gente vai expressar isso, né? Matematicamente, algo que de fato nos diga, né, que essa sequência xn está convergindo para L. Bom, uma maneira de fazer isso é essa daqui. Então, seja xn uma sequência e L é um número real, ok? Então a gente diz que o limite de xn, quando n vai para infinito, é igual a L, se e somente se, para todo epsilon positivo, existir um n0 natural de tal forma que, para todo n maior ou igual do que n0, a distância entre xn e o L é menor do que epsilon. Ou seja, módulo de xn menos L é menor do que epsilon. Ok? Então, o que isso significa, pessoal? Deixa eu primeiro mostrar aqui no gráfico para a gente entender bem. Então, imagina que a gente tem aqui um número L. Deixa eu fazer aqui uma retinha. Numa certa aqui altura L. Suponhamos que isso daqui seja a altura L, tá? L. E aqui você tem 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então o que está acontecendo aqui? A minha xn, ela está se aproximando de L. Então, vou plotar aqui de maneira aleatória, tá? Graficamente, como é que a gente visualiza isso aqui, pessoal? É o seguinte, no caso, só para a gente lembrar, né? A definição é assim, limite de xn quando n vai para mais infinito é igual a L, se e somente se. Para todo epsilon positivo, existe um n0 natural, de tal forma que, se n for natural, óbvio, né? E for maior ou igual do que n0, então xn menos L é menor do que epsilon. Qual que é uma outra forma da gente escrever isso daqui? Eu poderia ter escrito assim, olha. Xn, ele está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, o que isso aqui está nos dizendo? Isso aqui está nos dizendo o seguinte, que existe dado epsilon, uma vizinhança qualquer de L, ou seja, dado epsilon positivo, digamos que esse daqui seja o número L mais epsilon, e esse daqui seja o L menos epsilon. Então, quando você olhar para esse tubo, essa faixa em torno do L, que tem amplitude epsilon, a saber que é essa faixa aqui, essa faixa aqui, você sabe que vai ter que existir um certo n0, que aqui no meu exemplo poderia ser o 3. Olha, esse cara aqui poderia ser o meu n0, que está associado a esse epsilon. Esse n0 depende do epsilon que você fixou. De tal forma que, a partir dele, todo mundo que está aqui na frente, quando você olhar para o xn, por exemplo, quando você pega um n qualquer maior ou igual do que n0, que no meu caso aqui é 3, você vai perceber que o xn, na verdade, faz de conta que o n é esse cara aqui. Você vai perceber que a distância entre xn e epsilon vai ser menor, entre xn e L, que no caso é essa distânciazinha aqui, desse segmento aqui, vai ser menor do que epsilon. Ou seja, esse xn vai viver dentro dessa faixa, que está centrada em L, que tem amplitude epsilon.
E isso acontece com todos os pontos da sequência a partir de um certo n0. Tudo bem? Se você por um acaso tivesse pego uma vizinhança menorzinha em torno do L, ou seja, se o seu epsilon fosse bem pequenininho, você, se realmente o limite de xn for L, quando ele vai para infinito, você certamente encontraria um n0 que provavelmente seria maior do que esse daqui. No meu exemplo aqui poderia ser tomado como sendo esse daqui. Tá certo? De tal forma que se n for maior ou igual do que n0, todo mundo está dentro dessa vizinhança aqui. Beleza, pessoal? Enfim, é a mesma coisa que vocês já estão acostumados quando vocês estudaram o conceito de limite, tá? Não tem nenhum tipo de dificuldade adicional ou qualquer coisa aqui que do ponto de vista teórico ofereça mais dificuldade do que aquelas que vocês encontraram quando vocês estudaram a definição de limite. Tudo bem? Analogamente, a gente pode, digamos assim, modificar, adaptar essa definição para expressar também os casos em que o limite de xn quando n vai para infinito dá mais infinito, e aí no caso isso se expressa da seguinte forma, né? Para todo m positivo, existe um n0 natural de tal forma que, se n for maior ou igual do que n0, xn é maior do que n. Tá? Então aqui no caso, por exemplo, se você tiver uma sequência xn, né, que está explodindo para mais infinito, então isso significa que, dado m positivo, quando você olhar para essa reta aqui, independentemente do quanto grande o m seja, tá? Quando você olha para essa reta aqui, a partir de um certo n0, você sabe que todo mundo da sequência está para cima dessa reta. No caso, se o seu n0 aqui no caso poderia ser esse cara, por exemplo, esse daqui. Para todo n maior ou igual do que n0, xn é maior do que n. Ok? E aqui você também, de maneira análoga, né, limite de xn quando n vai para mais infinito, você define isso como sendo menos infinito se para todo m agora negativo existir um n0 de tal forma que, se n for maior ou igual do que n0, xn é menor do que n, tá? Então, na verdade, para eu desenhar aqui, eu deveria ter feito o eixo x aqui em cima, né, para facilitar. E aí, mas enfim, não vou nem fazer porque eu tenho certeza que vocês já devem ter compreendido. Tudo bem, pessoal? Bom, então a gente definiu, na verdade, o conceito mais importante no que diz respeito às sequências, que é justamente esse conceito de convergência de uma sequência, ou seja, do que vem a ser uma sequência convergente. Tá certo, pessoal? Esse conceito é extremamente importante quando a gente estuda esse conteúdo de sequências e séries. Tudo bem? Bom, então perceba uma coisa, né? Que na definição acima, ao invés da gente escrever limite de xn quando n vai para mais infinito ser igual a L, a gente poderia, de maneira mais sucinta, representar isso simplesmente dessa forma aqui. Xn converge para L quando n vai para infinito, ok? Seria uma outra forma da gente representar isso. Tá certo, pessoal? Aqui, na verdade, eu iria representar graficamente o que significa o limite de xn da L, mas a gente já fez isso aqui nesse gráfico aqui de cima, tá certo? Então, é necessário a gente fazer de novo, tá? Bom, ainda no que diz respeito à definição, né? Quando a gente tem, se por um acaso associado a uma certa sequência n, se por um acaso associado a uma certa sequência xn, para n natural, se existir um L, que é o limite dessa sequência, então a gente diz que essa sequência ela é uma sequência convergente, certo? E se por um acaso não existir um número real L, de tal forma que xn, quando n vai para infinito, converge para L, xn é dito ser uma sequência divergente, ok? Então perceba, pessoal, como é que isso daqui é um pouco dúbio, tá? Tem que tomar cuidado para não se confundir. Quando acontecer do limite de xn quando n vai para infinito, isso aqui ser igual a mais ou então a menos infinito, nós dizemos que essa sequência é uma sequência divergente. Embora a gente diga que xn converge para mais infinito ou para menos infinito. Mas pela definição ela é uma sequência divergente. Por quê? Porque nós estamos definindo isso assim. Perceba que para ela ser convergente ela tem que se aproximar de um número real. E mais e menos infinito não são números reais. Ok? Então, quando limite de xn, quando n vai para mais infinito, isso dá mais infinito, a gente diz que xn é uma sequência divergente,
porém ela diverge de uma maneira específica, que é indo para mais infinito, digamos assim. E quando o limite de xn é igual a menos infinito, a gente diz que xn é uma sequência divergente, porém ela diverge de uma maneira específica, indo para menos infinito. Ok, pessoal? Isso daí tem que ficar bastante claro, tá? Muito bem, então exemplos. Vamos supor que a gente queira calcular esse limite aqui, o limite dessa sequência. N ao quadrado mais 3n menos 1 dividido por 2n ao quadrado mais 5 quando n vai para mais infinito, certo? Na verdade, eu tenho que saber se isso aqui primeiramente existe. Poderia muito bem acontecer dessa sequência não admitir limite. Por exemplo, aquela sequência menos 1, 0, menos 1, 0 lá de cima, aparentemente ela não tem limite quando n vai para infinito. Não existe n, o limite dela, quando n vai para infinito, tá certo? Porque aquela sequência fica pulando entre dois valores e, portanto, jamais, a partir de um certo valor, ela inteira vai se aproximar de um dado número. Porque ela não vai se aproximar nem de menos 1 e nem de 0, porque apenas um pedaço dela se aproxima do menos 1 e um outro pedaço, tá certo? Vai se aproximar do 0, digamos assim. E esses pedaços estão intercalados, né? Então, na verdade, quando eu estou falando pedaço, né, eu estou querendo dizer, assim, de maneira muito informal, algo que a gente vai definir como sendo uma subsequência depois. Tudo bem? Então vamos lá. Imagina que a gente queira calcular, né, verificar se por um acaso existe um número real, que é justamente esse limite aqui. Olha, pessoal, isso daqui, para a gente resolver, a gente vai usar as mesmas técnicas que vocês conheciam se vocês fossem estudar, por exemplo, o limite de x ao quadrado mais 3x menos 1 dividido por 2x ao quadrado mais 5 quando x vai para mais infinito. É a mesmíssima técnica. Como é que vocês faziam? Tira em evidência, em cima e embaixo, a maior potência da incógnita que aparecer. A maior potência que você tem aqui é o n ao quadrado. Então você vai tirar n ao quadrado, ou você tira em evidência, ou então você divide em cima e embaixo por n ao quadrado. Dá na mesma. Tá certo? Então aqui, por exemplo, a gente vai dividir tanto no numerador quanto no denominador por n ao quadrado. Então, e perceba que já que você está dividindo, né, o numerador e o denominador pelo mesmo número, isso não muda a fração e, portanto, você tem igualdade. Tá? Então, para todo n natural, essa expressão é igual a essa daqui. Então aqui vai ficar n ao quadrado sobre n ao quadrado, mais 3 sobre n dividido por n ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado, tudo isso dividido por 2n ao quadrado dividido por n ao quadrado, mais 5 dividido por n ao quadrado. Ok? Então, isso daqui é igual a 1, isso daqui vai ficar 3 sobre n, né, porque esse n cancela com esse quadrado, e aqui vai ficar menos 1 sobre n ao quadrado mesmo. Aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar 5 sobre n ao quadrado. O que acontece? Quando n vai para infinito, 3 sobre n se aproxima de 0, e 1 sobre n ao quadrado também se aproxima de 0. É óbvio que isso daqui precisaria ser demonstrado, tá? A rigor, a gente deveria, antes de fazer esse tipo de exemplo, demonstrar, usando épsilons e aqueles n zeros lá da definição, que de fato 3 sobre n se aproxima de 0 e 1 sobre n ao quadrado se aproxima de 0, tá certo? Mas aqui a gente vai, digamos assim, a gente não vai fazer isso. Em um curso de análise a gente até faria, mas aqui no curso de cálculo a coisa é um pouco mais prática, a gente tem menos tempo para ver isso, né? E essa parte analítica a gente se permite a não ver assim com tanto rigor, tá? Então, mas isso aqui faz todo sentido, né? Conforme n cresce, n ao quadrado cresce mais ainda, e 1 sobre algo que está indo para infinito vai diminuindo para 0. Então é óbvio que 1 sobre n ao quadrado realmente está indo para 0. Assim como 2 sobre n ao quadrado. Ok? Então aqui, pessoal, esse limite aqui vai ser o quê? Isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Então o numerador está convergindo para 1 e o denominador está convergindo para 2. Então é claro que aqui também a gente deveria demonstrar um resultado que falaria assim. Se você tem duas sequências, xn e yn, se xn converge para L1, yn converge para L2 e L2 é diferente de 0, ou seja, o limite do denominador é diferente de 0, então o quociente, o limite dos quocientes é o quociente dos limites e, portanto, o limite desse quociente é justamente meio. Tá? Isso daqui, novamente eu digo, é algo que a gente faz num curso de análise, mas aqui a gente não vai fazer, embora não seja assim tão complicado a gente admitir isso, porque percebe-se que é uma coisa muito razoável. Ok? Quem tiver, por um acaso, curiosidade sobre a demonstração desse fato, pega o livro de análise da reta do Elon Lages Lima, aquele fininho, ou mesmo grosso também, né?
que chama um curso de análise, volume 1, que lá vocês vão achar a demonstração desse resultado, tá certo? Muito bem, então aqui no caso, né, esse limite ele é justamente igual a meio, tá? Bom, agora aqui a gente vai querer determinar se por um acaso essa sequência menos 1 elevado a n para n natural, ela é convergente ou divergente, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, quem que é essa sequência? Bom, olhando para a expressão dela, não fica tão claro quem que de fato é essa sequência. Então vamos construir a lista a qual ela dá origem, tá certo? Bom, nessa lista, na primeira entrada você vai ter a imagem de 1 por essa função, que é a função menos 1 elevado a n, portanto vai ficar menos 1 elevado a 1, que é menos 1. Na segunda entrada vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Na terceira entrada vai ser menos 1 elevado ao cubo, que é menos 1. Na quarta entrada vai ficar menos 1 elevado a 4, que é 1. Enfim, perceba como é que as potências de menos 1, elas vão alternando entre menos 1 e 1. E de maneira geral é assim, se o expoente é ímpar, menos 1 elevado a ele dá menos 1. Se o expoente é par, menos 1 elevado a ele dá 1. Então essa sequência é o que? A sequência menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante. Ela vai ser a sequência igual a menos 1 quando n é ímpar e igual a 1 se n é par. Tá certo? Então, pessoal, perceba como é que assim, essa sequência, ela não está se aproximando de nenhum número real. Porque você não pode falar que essa sequência está se aproximando de menos 1, porque quando você olhar para o gráfico dela, novamente, tá? Eu digo para vocês, o gráfico ele pura e simplesmente vai nos ajudar vai nos auxiliar, digamos assim, a visualizar e conhecer um pouco melhor a sequência, tá? Mas ele em si não prova nada pra gente, ok? Então ela vai ficar pulando de menos 1 para 1, menos 1 para 1, menos 1, 1 e assim por diante, tá? Indefinidamente. O que isso significa? Você pode falar assim, professor, eu acho que essa sequência ela converge para 1. Será que ela converge mesmo para 1? Para ela convergir para 1, você tem que ser capaz de provar o seguinte. Para todo epsilon positivo, quando você olha, por exemplo, vamos pegar epsilon igual a meio, tá certo? Quando você olhar para essa faixa de amplitude 2 epsilon em torno de 1, que é essa faixa aqui, teria que ser verdadeiro que teria que existir um certo n0 de tal forma que para todo n maior ou igual do que n0, xn tem que ficar dentro dessa faixa. Eu pergunto para vocês, existe algum n0 de tal forma que para todo n maior ou igual do que n0, xn vai ficar aqui dentro? Perceba que esse n0 tem que ser tal que para todo n maior ou igual do que n0, isso teria que implicar que a distância entre xn e 1 tem que ser menor do que epsilon. E é para todo, não é para alguns. Por exemplo, se você falar, eu acho que o meu n0 pode ser tomado como sendo esse cara. Tudo bem, existem alguns n's maiores ou iguais do que n0, de tal forma que para esses n's maior ou igual do que n0, os valores vão dar justamente 1 e, portanto, fica dentro dessa faixa. Entretanto, vai ter outros infinitos números naturais maiores ou iguais do que n0, de tal forma que o xn associado a eles vai ser igual a menos 1 e, portanto, vai ficar fora dessa faixa. Então, não existe um n0 que cumpra isso. Não existe um n0. Como não existe, isso prova para a gente que realmente essa sequência ela não converge para 1. E pelo mesmo argumento, você conseguiria provar que ela não converge para qualquer número real. Tá certo? Então, essa sequência é uma sequência que a gente diz que é uma sequência divergente. Tudo bem, pessoal? Bom, o que acontece, pessoal? Por enquanto, é assim, sempre que a gente está trabalhando com uma sequência, o que a gente gostaria de ver, o que a gente gostaria de saber, sempre uma informação útil, é saber se essa sequência é ou não convergente, e no melhor dos mundos, quando ela for convergente, a gente gostaria de saber para que número real que de fato ela converge. Tá certo? Pergunto para vocês, o que de ferramenta nós temos até o momento para, olhando para uma sequência, saber definir se essa sequência é ou não convergente? A gente não tem nenhuma ferramenta, a gente só tem uma única, que é a definição. E a definição é algo sempre complicado de utilizar na prática, tá certo? Então o que a gente vai tentar fazer a partir de agora? A gente vai começar a tentar
explorar algumas ferramentas que nos permitam provar que uma sequência é convergente ou que ela é divergente, e quando ela for convergente, em alguns casos a gente vai conseguir inclusive calcular quem que é o limite dela. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai começar a fazer isso a partir de agora, tá certo? Bom, então perceba que embora se pareça, né, com a definição de limites de funções da reta na reta, os limites de sequências, eles são diferentes por natureza, no sentido de que, quando vocês trabalhavam com funções, no curso de cálculo 1 que vocês fizeram, toda e qualquer função que vocês trabalharam lá, elas tinham sempre uma característica comum, que era o seguinte: o domínio das funções com as quais vocês trabalharam eram sempre, basicamente assim, intervalos da reta, ou na pior das hipóteses, uniões de intervalos da reta. Tá certo? Por exemplo, a reta menos um ponto, ou então simplesmente um intervalo. Vocês não trabalharam com funções definidas em conjuntos como, por exemplo, o conjunto dos números naturais, que é o que a gente fala que é um conjunto discreto na reta. Vocês não trabalharam com esse tipo de coisa. Então aquela definição que vocês viram lá, a princípio, ela não se aplica assim, digamos, vocês não viram como exemplo de limite esse tipo de função aqui, tá certo? Entretanto, pessoal, embora não seja exatamente a mesma coisa, existe um teorema que liga essas duas definições, tá certo? Que é basicamente esse daqui, olha. Esse teorema diz o seguinte: se por um acaso você tiver f uma função de tal forma que o limite dela, quando x vai para infinito, é igual a L, e se você souber que você tem uma sequência xn para n natural, que para cada n natural coincide com o valor de f de n, então o limite de xn, quando n vai para infinito, é exatamente igual ao limite daquela função f, que, quando aplicado nos números n, coincide com a sequência. Tá certo? Aqui, pessoal, se a gente for ver graficamente o que é que está acontecendo, é basicamente assim, olha. Você tem aqui um gráfico, você tem aqui no plano cartesiano a seguinte situação. Você tem uma curva xn, uma curva f, ok? E você sabe que para todo n natural, f de n coincide justamente com xn. Ou seja, você está ajustando, digamos assim, você tem uma sequência. Se você for sortudo o suficiente para encontrar uma função real que em cada número natural coincida justamente com essa sequência, ou seja, que f de n seja igual a xn, então é como se a f fosse uma extensão da função que define a sequência xn. Se você for sortudo o suficiente para encontrar uma situação desse tipo, e não é assim tão complicado você encontrar esse tipo de situação, se você souber calcular o limite de f de x quando x vai para mais infinito, então você também sabe calcular o limite de xn quando n vai para mais infinito. Ou seja, esse limite aqui, porque basicamente eles são exatamente iguais. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, como é que a gente prova isso? Ora, então perceba que aqui a gente tem que saber o que é hipótese e o que é tese, ok? A nossa hipótese é o quê? É que f é uma função real, cujo limite quando x vai para infinito é L, e ainda o que é hipótese é que você tem uma sequência xn para n natural, que xn coincide com f de n para todo n natural. Então, sob essas condições, você quer mostrar, então, tudo que está daqui para trás é hipótese, e isso daqui que é a nossa tese, ok? Então, quando você vai fazer uma demonstração, você assume que a hipótese é verdadeira e, usando de argumentos válidos, você prova que a tese é verdadeira. Essa é uma forma de provar, claro que não é a única. Você pode fazer uma prova por contradição, você pode provar a forma contra-recíproca do teorema, enfim. Tem uma série de maneiras que vocês já devem ter visto lá no curso de álgebra elementar. Tudo bem? Mas aqui a gente vai fazer uma prova direta mesmo, tá? Bom, o que a gente quer provar? Que sob essas condições, limite de xn quando n vai para infinito é igual a L, onde L era justamente o limite da f quando x ia para infinito, ok? E a gente vai fazer isso, pessoal, pela definição. Então a gente vai pegar epsilon, um número real, positivo, qualquer, arbitrário, porém fixo. Ele está fixado agora, mas ele é arbitrário. Tudo bem? Então o que acontece? Bom, como o limite de f de x quando x vai para mais infinito é igual a L, como a gente sabe isso? Então, por definição de limite de funções,
a gente sabe que existe um m positivo, de tal forma que, se x for maior do que m, então f de x dista de L menos do que epsilon. Ou seja, módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Tá certo? Essa daqui que era a definição, né, de limite de f de x quando o x vai para mais infinito. Fixado um epsilon positivo, existe um número real, que aqui eu estou chamando de m positivo, de tal forma que para todo x maior do que m, isso daqui acontece. Ok? Agora, então perceba que o epsilon está fixado. O que eu quero provar? Que o limite de xn quando ele vai para infinito é igual a n. Então eu preciso verificar naquela definição de convergência de sequências que, para esse epsilon, eu consigo falar quem que é o meu n0, que vai ter a seguinte propriedade. Para todo n maior ou igual do que n0, módulo de xn menos L tem que ser menor do que epsilon. Ok? Então veja bem, qualquer n0 que eu tomar maior do que m vai servir na definição de convergência da xn. Por quê? Perceba uma coisa. Se você tomar um n natural maior do que m, se você pegar um n0 natural maior do que m, perceba que você tem infinitas formas de fazer isso. Se o n for maior ou igual do que n0, veja, n é maior ou igual do que n0, que por sua vez é maior ou igual do que m maiúsculo. Então é óbvio que o n vai ser maior do que o m maiúsculo, correto ou não? Na verdade aqui está, esse n0 que eu peguei é estritamente maior do que m. Então perceba que o n, por ser maior ou igual do que n0, que por sua vez é maior do que m, então em particular n é maior do que m. Ora, mas então se n é maior do que m, então isso significa que f de n menos L é justamente menor do que epsilon. E é justamente o que está escrito aqui. Ora, ocorre que f de n é justamente igual a xn. Então isso significa que módulo de xn menos L que é menor do que epsilon. Ou seja, fomos capazes de, dado um epsilon positivo, encontrar um n0 natural, de tal forma que, para todo n maior ou igual do que n0, módulo de xn menos L é menor do que epsilon. Ou seja, provamos pela definição que o limite de xn quando n vai para infinito é igual a L. Tá certo? Pela definição a gente provou isso. Ok, pessoal? Então, exemplo. Vamos supor aqui que a gente queira calcular o limite de ln de n. O que é isso aqui, tá, pessoal? Não pode confundir, tá? Esse ln é porque é o logaritmo neperiano, o logaritmo da base e, tá? Isso aqui é ln de n, é nada mais do que o log de n da base e, certo? Não confundam esse n aqui com esse. Então, ln de n dividido por n quando n vai para infinito. Quanto será que dá isso? Perceba, pessoal, que isso aqui é uma coisa não trivial de se fazer. Por quê? Porque quando n vai para infinito, logaritmo de n, a gente sabe que é algo que cresce para mais infinito. Só que ele cresce muito devagar, mas é muito devagar mesmo, certo? Enquanto que quando n cresce para infinito, o denominador também cresce para infinito. Então perceba que aqui você tem como se fosse uma indeterminação, né? Então aqui a gente não pode usar aquele teorema que eu falei para vocês, cuja demonstração tem em qualquer livro de análise, que fala assim, se xn converge, tipo assim, olha, se xn converge para L1 e yn converge para L2 e L2 é diferente de zero, então xn sobre yn converge para L1 sobre L2, porque isso só acontece quando isso daqui são números reais. Ocorre que o limite de ln de n é mais infinito, que não é um número real, e o limite de n, quando n vai para infinito, é obviamente mais infinito, que também não é um número real. Então, isso daqui daria uma expressão do tipo mais infinito sobre mais infinito, que isso aqui, pessoal, pelo amor de Jesus Cristo, você não pode falar que isso aqui é igual a 1, tá? Isso daqui é uma indeterminação matemática. Você consegue... Por que é uma indeterminação matemática? Porque dado um número real qualquer, eu consigo mostrar para vocês duas sequências, tá certo? De tal forma que o quociente delas, de tal forma que ambas convergem para mais infinito, cujo quociente delas converge exatamente para esse número que você escolheu, independentemente de quem ele seja, tá certo? Por isso que a gente fala que isso aqui é uma indeterminação matemática. Novamente, no curso de análise na reta, vocês vão estudar isso daí com mais profundidade, tá certo? Então vamos lá, como é que a gente calcula o limite dessa sequência aqui, olha? Limite quando n vai para infinito de ln de n dividido por n. Bom, aqui
Não é à toa, né, que esse exemplo está vindo depois do teorema que a gente acabou de fazer. A gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar uma função cujo limite, quando x vai para infinito, nós saibamos calcular, de tal forma que para todo n natural, essa função coincide com a enésima entrada dessa sequência aqui. Tá certo? E a sequência aqui em questão, né, só para deixar claro, é justamente a sequência ln de n dividido por n para n natural. Ok? Quem que é essa sequência aqui? Vai ficar ln de 1, que é 0, dividido por n, ln de 1, ln de 2 dividido por 2, ln de 2 sobre 2, ln de 3 sobre 3 e assim por diante. Ok? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Bom, a gente está vendo aqui, pessoal, de maneira informal, de maneira assim, informal, que isso daqui vai dar numa indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Bom, quando isso acontece, o que isso está pedindo para a gente fazer é tentar aplicar a regra de L'Hopital. Vocês já estudaram isso aí no curso de cálculo 1, tá certo? Só que veja bem, pessoal, aqui vocês estão com funções de n em R e vocês nem sequer definiram o conceito de diferenciabilidade para funções desse tipo. Porque sempre, eu repito uma vez mais, quando vocês estudaram o conceito tanto de limite quanto de diferenciabilidade no curso de cálculo 1, era sempre para funções definidos, na pior das hipóteses, cujo domínio era uma união de intervalos abertos. Tudo bem? E aqui nós temos um conjunto que é discreto, que é o conjunto dos números naturais, que é onde os pontos estão todos eles isolados. Tá certo? Então, você não pode sair aplicando a regra de L'Hopital para isso daqui. Isso daqui é uma função que você não sabe nem o que é uma função, você não sabe nem dizer se ela é ou não diferenciável, porque a gente nem viu sequer a definição disso. No curso de cálculo 1 não se estuda isso. Então o que vocês fazem? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que trabalhar com essa função aqui, que é a função ln de x dividido por x, tá certo? Cujo domínio é 0 mais infinito, ok? Chegando na reta, que pega x e leva em ln de x dividido por x. Aí sim. Pois bem, essa função é uma função cujo limite, ln de x dividido por x, quando n vai para infinito, ln de x converge para mais infinito. X converge para mais infinito. Isso aqui não é n, isso aqui é x, tá? Aqui está errado. Quando x vai para mais infinito. Então isso daqui é uma indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Bom, como ambas essas funções são diferenciáveis, o limite do quociente das derivadas existe, tá certo? E o limite da derivada do de baixo é diferente de zero, então você pode aplicar a regra de L'Hopital e o limite desse quociente vai ser igual ao limite do quociente das derivadas. E perceba que a derivada de ln de x é 1 sobre x, enquanto que a derivada de x é 1 mesmo, tudo bem? E aí isso daqui, no final das contas, né, dá o limite quando x vai para infinito, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre x, e esse limite dá zero. Então veja, pelo teorema anterior, como nós encontramos uma função f que em cada número natural n coincide com a enésima entrada da sequência em questão, então você sabe que o limite de ln de n sobre n, quando n vai para mais infinito, é igual ao limite de f de x quando x vai para mais infinito, que por sua vez é zero. Tudo bem? Então, pessoal, veja bem, vocês estão fazendo um curso de matemática, vocês precisam saber usar as coisas com rigor. Vocês não podem sair aplicando a regra de L'Hopital aqui, porque vocês não estão trabalhando com funções diferenciáveis. Olha o domínio dessa função. A função que define essa sequência é uma função dos naturais na reta. Pergunto, vocês aprenderam? Olha para o livro de cálculo 1 de vocês. Dá uma olhada na definição de diferenciabilidade. Eu pergunto, como é que era o domínio daquelas funções? Eram sempre intervalos da reta, tudo bem? Então, não se pode sair aplicando a regra de L'Hopital à torta e à direita. Você precisa associar uma função a qual você possa fazer isso. Tudo bem, pessoal? Tá legal. Bom, então, pessoal, agora a gente vai ver novamente um outro desses teoremas, né? Que são sempre no sentido de procurar fornecer ferramentas para a gente conseguir determinar se certas sequências são ou não convergentes e, se por um acaso, se elas convergirem, a gente vai, assim, em algumas situações conseguir falar, inclusive, para onde que é que elas convergem, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem
o teorema do confronto, que é um teorema muito importante, tá? O teorema do confronto, o teorema do sanduíche, depende do texto que vocês estão olhando. O que esse teorema nos diz? Ele fala o seguinte, olha, suponha que exista um certo número n1, de tal forma que para todo n maior ou igual do que n1, a n é menor ou igual do que bn, que é menor ou igual do que cn. Então o teorema fala o seguinte, se por um acaso essas duas sequências que estão controlando a sequência bn, né, que está no meio delas, se ambas essas sequências forem convergentes e convergirem para um número em comum, L, então a bn também tem que convergir para esse L. Ok? Basicamente é isso que fala o teorema. Se você tem que, a partir de um certo número natural, você tem duas sequências que controlam uma no meio, então se as duas dos extremos convergir para um certo número, aquela que está no meio delas também tem que convergir para esse mesmo número. Por isso que fala teorema do sanduíche também, né? Porque essa sequência bn está ensanduichada entre essas outras duas, que é a n e cn. Beleza? Se a gente fosse fazer um gráfico, a situação aqui que exprimiria isso seria mais ou menos assim. E o gráfico é bastante interessante, inclusive, para a gente entender como é que é a demonstração, tá? Então imagina que a gente tem aí duas sequências. Vamos colocar assim. Aqui você tem, eu vou desenhar a sequência Cn. E agora eu vou desenhar a sequência AN, tá? Então essa daqui é a sequência CN, essa aqui é a sequência CN, essa daqui de baixo é a sequência AN. Então o que ele está falando? O teorema fala o seguinte, se você tiver uma sequência BN, que a partir de um certo N1, ela pode assumir qualquer valor, porém aqui no meio dessas duas, então necessariamente essa sequência BN, e se por um acaso CN convergir para L e AN também convergir para L, então essa sequência BN tem que convergir para esse valor comum. Tudo bem? Ou seja, tem que convergir para esse valor L aqui no caso, que é o limite dessa sequência, dessas duas sequências. Bom, isso daí visualmente é bastante razoável, né? Se você tem algo por cima e por baixo que está espremendo tudo que está no meio para o mesmo valor L, quem está no meio também tem que convergir para L. Tá certo? Muito bem. Bom, então como é que a gente faz a demonstração disso, pessoal? Novamente eu digo, isso daqui é uma oportunidade que vocês têm de fazer uma demonstração, tá? É sempre importante, pessoal, vocês estudarem as demonstrações porque em um curso de matemática isso daí é certamente cobrado em algum momento, ok? Se não foi cobrado na P1, certamente vai ser cobrado na P2, ou às vezes é cobrado até mesmo nas duas provas, né? Por quê? Porque é algo importante, é uma habilidade que vocês têm que desenvolver, ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe o que é hipótese e o que é tese aqui. Daqui para trás é tudo hipótese. Daqui para trás é tudo hipótese. Daqui para frente é tese. Ou seja, a hipótese é que existe um N1 de tal forma que Bn está entre AN e Cn para todo N maior ou igual do que N1. E a tese é justamente assim. Isso. E também a hipótese, né, que AN converge para L, assim como Cn também converge para L. O que é tese? Que o limite de Bn quando n vai para infinito é L. Então, a gente sempre tem que se perguntar, pessoal, quando a gente vai fazer uma demonstração, o que a gente quer provar para a gente conseguir entender. O que a gente quer provar? Ora, a gente quer provar que limite de Bn quando n vai para infinito é L. Ou seja, a gente quer provar que para todo epsilon positivo existe um n0 natural, de tal forma que se n for maior ou igual do que n0, então módulo de módulo de Bn menos L é menor do que epsilon. Ou seja, Bn está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ok? Então vamos lá. O que a gente sabe? Bom, por definição, a gente sabe por hipótese que o limite de AN quando n vai para infinito, assim como o limite de Cn, ambos são iguais a L. Correto? Então o que a gente sabe é que, veja, do limite de AN quando n vai para infinito ser igual a L, o que a gente sabe? Se a gente fixar um epsilon positivo qualquer, porém a partir de agora fixo, você sabe que existe um N2
que verifica a definição da convergência de AN para L, tá certo? E você sabe que vai existir um N3 que verifica aquela proposição quando você olha para a definição da convergência de Cn para L. Ou seja, como limite de AN quando n vai para infinito é igual a L, então eu sei que para esse epsilon que está fixo, existe um certo N2, de tal forma que, para todo n maior ou igual do que N2, eu sei que módulo de AN menos L é menor do que epsilon. Ou seja, o AN está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Por outro lado, como também vale que o limite de Cn, quando n vai para infinito, é igual a L, então para esse mesmo epsilon, vai existir um N3 que não tem nenhuma obrigação de ser igual a esse N2 aqui, é um outro cara que depende da sequência Cn em questão, tá certo? De tal forma que, para todo n maior ou igual do que N3, módulo de, aqui no caso é Cn, tá? Isso aqui está errado. Módulo de Cn menos L está entre, é menor do que epsilon, ou seja, Cn está entre L menos epsilon e L mais epsilon, ok? Bom, agora eu pergunto para vocês, quem que vai ser o N0 que vai servir para a gente que, para esse epsilon que está fixo, vai satisfazer isso daqui? Quem que é o N0? Bom, veja bem, é mais ou menos assim, pessoal, vocês têm que pensar da seguinte forma. Eu sei que, se n for maior ou igual do que N2, eu sei que o meu AN, ele vai ser menor do que L mais epsilon. Certo? Muito bem. Aliás, eu sei que o meu... Desculpa, eu sei que o meu... Isso aqui é verdade, mas não vai me ajudar. Eu sei que o meu AN, ele vai ser maior do que L menos epsilon. Isso se n for maior ou igual do que N2. Se por um acaso o n for maior ou igual do que N3, eu sei que o meu Cn, ele é menor do que L mais epsilon, porque é o que está escrito aqui. Ok? Agora tem uma coisa, se por um acaso o n, além de ser maior ou igual do que o N2, além de ser maior ou igual do que o N3, ele também for maior ou igual do que esse N1, eu sei que o Bn, ele vai estar no meio desses dois caras aqui, porque é isso daqui que me diz a hipótese. Ora, então se eu tomo um n maior ou igual do que n0, desculpa, se eu tomo n que seja maior ou igual do que n1, que também seja maior ou igual do que n2, e que também seja maior ou igual do que n3, tudo isso vai ser verdadeiro? E perceba como é que isso daqui implica que Bn menos L, em módulo, é menor do que epsilon, porque o Bn vai ser maior do que L menos epsilon e ser menor do que L mais epsilon. Só que tem um problema. Para isso daqui acontecer, tudo isso tem que acontecer. O n tem que ser maior ou igual do que esses três caras. Ora, como que eu tomo um n0 de tal forma que se n for maior ou igual do que ele, então eu garanto que esse n vai ser maior ou igual do que n1, do que n2 e também do que n3. Ora, basta você tomar n0 maior ou igual do que o máximo entre esses três números. Por quê? Se ele for maior ou igual do que o máximo entre os três, ele é maior ou igual do que todos eles. É a mesma coisa que a gente pensa assim, faz de conta que a gente está na sala de aula. E a gente pega e chega uma pessoa que eu afirmo que ele é mais alto do que o maior dentre todos nós. Ora, então é claro que ele é maior do que cada um de nós. Perfeito? Se a altura dele é maior ou igual do que o máximo entre as nossas alturas, ele vai ser maior ou igual, ele vai ser mais alto do que o cara que é mais alto da sala, que por sua vez é mais alto do que todo mundo. Então, esse n0 aqui, pela definição, ele é maior ou igual do que o n1, também do que o n2 e também do que o n3, tudo isso ao mesmo tempo. Então, se n é maior ou igual do que ele, eu sei que esse n é maior ou igual do que n1 e, portanto, vale isso. Eu sei que ele é maior ou igual do que n2 e, portanto... desculpa. Eu sei que se o n é maior ou igual do que n0, eu sei que ele é maior ou igual do que n2 e, portanto, vale isso. Eu sei que ele é maior ou igual do que n3 e, portanto, vale isso daqui. E eu sei que ele é maior ou igual do que n1 e, portanto, vale isso daqui. E essas três coisas juntas vai implicar o quê? Por um lado, Bn vai estar entre Cn e An, Cn vai ser menor do que L mais epsilon, e o An vai ser maior do que L menos epsilon. Ou seja, módulo de Bn menos L vai ser menor do que epsilon,
E com isso, pela definição, a gente provou que o limite de Bn é L. O que a gente queria provar? Que o limite de Bn é L. Provamos isso pela definição, portanto a demonstração está finalizada. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender ou não? Alguma dúvida? Ó, esse é o tipo da demonstração, pessoal, que vocês devem saber reproduzir. Tá entendendo ou não? O que eu estou querendo dizer com isso? Que vocês devem estudar essa definição, essa demonstração, porque, assim, seria bastante razoável de se cobrar esse tipo de coisa. Esse aqui é o tipo de habilidade que a gente gostaria que vocês tivessem. Tá certo? Então, estudem bem direitinho tudo isso. Muito bem. Bom, vamos estudar agora aqui um outro teorema, que se fosse um curso de análise a gente veria a demonstração, mas aqui é um curso de cálculo, a gente não vai ver. Tudo bem? É um teorema que fala o seguinte, também extremamente importante, tá? Esse teorema fala assim, se uma sequência xn converge para L, e se f for uma função contínua, tá certo? Então, isso significa que, veja, se o limite de xn, quando n vai para infinito, é igual a L, aqui, pessoal, tem um monte de coisa que a gente subentende que está na hipótese que a gente não vai deixar claro aqui, tá certo? Mas é óbvio que esse xn teria que ser uma sequência contida no domínio da f, assim como o L também teria que ser um ponto do domínio da função L, da função f, tá? Mas a gente subentende tudo isso aqui. Então, veja, se xn converge para L e f é uma função contínua, tá certo? Ou seja, se ela é contínua em todos os pontos do domínio, então f de xn converge para f de L. Tá certo? Então perceba que é mais ou menos assim, se f for uma função contínua em todos os pontos do seu domínio, e se xn converge para L, então f de xn vai convergir para f de L, que é o que a gente está provando aqui, que é o que a gente está enunciando aqui, tá? Seria um exercício bastante bacana tentar provar isso. Dá para provar, usando pura e simplesmente a definição de continuidade da função f, em particular no ponto L, tá certo? E usando a definição de convergência de xn para L, tá certo? Seria interessante, mas aqui eu não vou fazer a demonstração disso. Então, por exemplo, imagina que a gente queira calcular o limite, quando n vai para infinito, do seno de π sobre n. Perceba só. A função seno é uma função definida em toda a reta que ela é contínua na reta toda, certo? É uma função contínua na reta. E é muito fácil a gente perceber que o limite de π sobre n, quando n vai para infinito, é igual a zero, tá certo? Então, o que acontece? Então, pelo teorema anterior, veja, como a função seno é uma função contínua e essa sequência xn, que é a sequência π sobre n, está convergindo para zero, então seno de xn, ou seja, seno de π sobre n, vai convergir para o seno de zero. E o seno de zero é zero. Então isso significa que essa sequência aqui, seno de π sobre n, o limite dela é zero quando n vai para infinito. Ok? Muito bem, vamos prosseguir. Agora um outro aqui exemplo muito importante, pessoal, porque vai ter alguns exercícios que vocês vão fazer que vai utilizar esse fato aqui que a gente vai provar, tá? Por exemplo, calcular o limite da raiz nésima quando n vai para infinito de n. Tá certo? Isso aqui, pessoal, se a gente perceba que isso aqui dá como se fosse uma indeterminação, né? Porque a raiz nésima de n, isso daqui é n elevado a 1 sobre n. Então você perceba que quando n vai para infinito, é como se fosse assim, né? Isso aqui está convergindo para mais infinito e o expoente está convergindo para zero. Então isso aqui estaria convergindo, entre aspas, para infinito elevado a zero, que também é uma indeterminação matemática. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de resolver esse tipo de limite, porque você não pode falar que isso aqui é 1, tá? Você não pode tratar o mais infinito como sendo um número real, porque ele não é. Tá certo, pessoal? Isso aqui é uma indeterminação matemática. Eu vou até apagar para vocês não guardarem na cabeça esse tipo de expressão. Ok? Então vamos lá, como é que a gente estuda isso? Bom, antes de mais nada, a gente tem que pegar essa expressão que é raiz de n elevado a n e perceber que isso daí é uma sequência de números reais e, para a gente resolver isso,
a gente vai procurar usar justamente o teorema anterior, tá? Ou seja, que quando você tem uma sequência xn que converge para L, quando n vai para infinito, se você tiver uma função contínua, a princípio a gente tem que supor que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Na verdade não precisa tudo isso, tá? Mas faz de conta que, na verdade, essa hipótese ela é suficiente. Ela não é necessária, mas ela é suficiente, tá certo? Então assim, se você tem uma sequência xn que converge para L, e f ou g, o que seja, for uma função contínua, então g de xn converge para g de L, tá certo? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com essa expressão. Primeiramente vamos olhar para a função definida na reta, tá certo? Que ela coincide justamente com essa expressão quando você está aplicando essa função a números reais. Que função que é essa? É a função raiz xésima, digamos assim, de x, que na verdade é a função x elevado a 1 sobre x, ok? X elevado a 1 sobre x, isso aqui é a mesma coisa que e elevado a ln de x elevado a 1 sobre x, certo? Ln e e são funções inversas uma da outra, então e elevado a ln de alguma coisa é igual àquela coisa. Isso aqui nada mais é do que x elevado a 1 sobre x, certo? Ora, mas por propriedade do logaritmo, a gente sabe que a potência que está aqui dentro, ele cai para fora. Então isso aqui é a mesma coisa que e elevado a 1 sobre x, que multiplica ln de x. Tudo bem? Por isso que a gente escreve isso daqui. Então, f de x, que é essa expressão, é nada mais do que e elevado a 1 sobre x vezes ln de x. Agora, ou seja, né, isso aqui é a mesma coisa que ln de x dividido por x. Bom, agora perceba, pessoal, que o limite de ln de x dividido por x, quando x vai para mais infinito, isso daqui é zero, certo? A gente já sabe calcular isso daqui, a gente usa a regra de L'Hopital. Na verdade, a gente acabou de calcular esse limite num exemplo ali para cima, né? Então perceba que isso significa que o limite de ln de n dividido por n, quando n vai para infinito, é zero, ok? E perceba então que você tem o quê? A função f, na verdade, é a composta de uma função que é contínua, que é a função exponencial, com uma outra função, que é a função que pega 1 sobre x, que pega x e leva em ln de x dividido por x. Ok? Então, em particular, perceba como é que a sequência que a gente está querendo calcular, né, que é a raiz nésima de n, isso aqui é a mesma coisa que g aplicado em ln de n dividido por n, onde g de y é exatamente e elevado a y. Não é isso ou não? Por quê? Porque isso daqui é nada mais do que e elevado a 1 sobre n vezes ln de n, e a gente já viu que e elevado a 1 sobre alguma coisa vezes ln dessa coisa é nada mais do que a raiz nésima dessa coisa. Ok? A raiz, quer dizer, é esse cara elevado a 1 sobre essa coisa, né? Que no caso aqui vai ser a raiz nésima de n. Então, no final das contas, é assim, o limite da raiz nésima de n é exatamente igual ao limite de e elevado a 1 sobre n vezes ln de n. Agora, perceba que essa sequência que está aqui em cima, a gente já sabe que ela converge para zero. Como e, a função exponencial, é uma função contínua, isso aqui é exatamente e elevado a zero, que por sua vez é 1. Tá certo? Então, raiz nésima de n converge para 1 quando n vai para infinito. Esse fato vai ser extremamente importante. Beleza, pessoal? Muito bem. Mais um exemplo. Bom, vamos pegar t, um número real entre 0 e 1. Ok? O que a gente vai provar aqui? A gente vai provar que o limite da soma de t elevado a k, quando k vai de 1 até n, é igual a t dividido por 1 menos t. O que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui é o seguinte, olha. A gente está primeiramente pegando a sequência, que é a sequência assim, a sequência t elevado a k para k natural. Que sequência é essa? Com k começando de 1, tá? Então isso aqui vai ser, são as potências de k, as potências de t, desculpa. Então vai ser t ao quadrado, t ao cubo, t à quarta, t elevado a k e assim por diante, ok? Todas as potências naturais de t. E o que a gente está fazendo? É assim,
O primeiro termo da sequência que a gente está considerando é quando o n é igual a 1. Quando o n é igual a 1, você está olhando o quê? Para esse cara aqui. Se você chamar essa sequência de S subíndice n, o S1 é igual a t. Quem que é o S2? É a soma do primeiro com o segundo. Porque o S2 é o quê? É o somatório de t elevado a k quando o k vai de 1 até 2. Ou seja, isso daqui é o quê? T elevado a 1 mais t elevado a 2. Isso aqui é t mais t ao quadrado. Quem que é o S3? É t mais t ao quadrado mais t ao cubo. Perceba como é que a enésima entrada dessa sequência Sn é o quê? É a soma dos n primeiros termos dessa sequência aqui. Ok? E o que a gente está tentando provar é que o limite dessa sequência, eu não estou falando do limite dessa sequência aqui. Eu estou falando do limite da sequência Sn quando n é natural. Onde Sn é justamente o somatório de t elevado a k quando k vai de 1 até n. É dessa sequência aqui que eu estou calculando o limite. Eu estou querendo provar que o limite dessa sequência é justamente t dividido por 1 menos t, isso quando t está entre 0 e 1. Tá certo? Isso daqui, pessoal, vai ter tudo a ver com o conceito de séries numéricas. Ok? A gente vai ver isso muito em breve. Se não for na aula que vem, a partir da outra a gente vai começar a ver isso. Tá? Então vamos lá. Como que a gente calcula o limite dessa sequência aqui? A sequência em questão é essa daqui, tá? Como é que a gente calcula? Vamos lá. Bom, essa expressão aqui, pessoal, tal como ela está escrita, está um pouco difícil da gente trabalhar com ela. Tudo bem? Eu não consigo vir de cara aqui, passar o limite e perceber o que é que vai dar isso daqui. Beleza? Então, o que acontece? Aqui é o seguinte. Bom, primeiramente perceba o seguinte, que a soma das potências de t para cá indo de 1 até n é a mesma coisa que você fazer a soma desde a potência 0 de t e depois você subtrair o t elevado a 0, que por sua vez é 1. Concorda ou não? Você quer fazer a soma de t elevado a 0 mais t elevado a 1 mais t elevado a 2 até t elevado a n. Ora, isso é a mesma coisa que você fazer a soma de t com t quadrado. Na verdade, assim, desculpa, falei errado. Você quer fazer a soma do quê? De t com t ao quadrado, t ao cubo, até a potência n. O que você faz? Ora, você soma desde a primeira potência, quando a potência é 0, e depois você subtrai 1. Certo ou não? Você soma 1 e subtrai 1, basicamente. Quando você soma 1, você está justamente com o quê? O somatório de t elevado a k, para k indo de 0 até n. O que mudou daqui para cá é justamente o cara onde o k começa, percebeu? E aí é claro que você depois tem que subtrair aquele cara que você somou. Se você somou 1, você tem que subtrair 1 para ficar com a mesma coisa. Tudo bem? Então essa igualdade aqui é trivial. E por que a gente fez isso? Porque para essa expressão, naquele exemplo que a gente fez lá atrás, a gente sabe quanto que isso aqui dá. A gente sabe reescrever isso de uma maneira diferente. A gente sabe que quando você está somando as potências k de qualquer número diferente de 0 e diferente de 1, e o nosso t aqui em questão ele é tanto diferente de 0 quanto diferente de 1, a gente sabe que essa soma dá justamente, quando você parte do 0 até o n, vai ser o quê? 1 menos t elevado a n dividido por 1 menos t. Claro que aqui você está subtraindo 1, você vai continuar subtraindo 1, tá certo? Agora achando aqui, colocando no mesmo denominador, a saber, 1 menos t, isso aqui vai ficar 1 menos t, aqui vai ficar 1 menos t elevado a n mais 1, e aí depois, então isso aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 1 menos t, vai ficar 1 menos t elevado a n mais 1, e aí você vai fazer isso aqui dividido por 1 da n mesmo, vezes 1 da n mesmo. Então vai ficar menos 1 mais t. Então 1 menos 1 cancela, isso aqui vai ficar t menos t elevado a n mais 1. Tudo isso dividido por 1 menos t. Tudo bem? Muito bem. Então você sabe que essa soma que você estava procurando é igual a isso. Agora aqui tirando um t em evidência, isso aqui fica t que multiplica 1 menos t elevado a n dividido por 1 menos t. Tá certo? Ora, como t está entre 0 e 1, vocês já aprenderam lá no curso de Matemática Elementar 1
que quando você olha para a função exponencial, o gráfico da função exponencial é assim, né? Se você está com uma função exponencial de base maior do que 1, o gráfico dela é assim. Se você tem uma função exponencial com gráfico menor do que 1, se você tem uma função exponencial com base entre 0 e 1, o gráfico dela é algo assim, convergindo para 0. Como o t está entre 0 e 1, então você sabe que conforme o n vai crescendo, t elevado a n vai convergindo para 0. Percebeu como é que esse gráfico está se aproximando de 0? Isso aqui é como se fosse t elevado a x. Ok? Quando você olha para t elevado a n, como o n cresce, t elevado a n vai para 0. Então não é difícil perceber isso. Ok? Isso daqui vai para 0. Esse limite aqui é 0. Então, quando você olha para o limite dessa soma, é a mesma coisa que você passar o limite aqui. E aí você percebe que isso daqui está indo para 0 e, portanto, esse produto aqui, quando n vai para infinito, isso daqui está indo para t multiplicado por 1 dividido por 1 menos t, que é a mesma coisa que t dividido por 1 menos t. Então, perceba como é que foi importante a gente saber reescrever isso daqui em termos dessa expressão lá no exemplo anterior, para a gente saber que quando você pega, por exemplo, o número t igual a meio, e você vai somar as potências naturais de meio, começando de 1, então meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, e assim por diante, quando você vai fazendo isso, isso vai convergir para quanto? Vai convergir para meio, dividido por 1 menos meio, que é 1. Ok? Então, é extremamente importante isso daqui, tá? Muito bacana, inclusive. Bom, então no exemplo anterior, a gente aqui, conforme eu falei para vocês, né, a gente usou o fato, né, de que a função exponencial de base t é assim, quando t está entre 0 e 1, ela se aproxima do zero quando o x vai para infinito, e quando t é maior do que 1, ela vai para mais infinito quando t se aproxima do infinito. Tudo bem, pessoal? Basicamente, pessoal, isso daí era o que eu queria passar para vocês na aula de hoje, tá certo? E aí na aula de hoje, na aula que vem, a gente continua com esse conteúdo e depois a gente vai fechar esse conteúdo de sequências e a gente vai começar a trabalhar com as séries numéricas. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço, a gente se vê na próxima, tá?